Isso aqui é um cartoon representando os diferentes sistemas da Unesp. Então, tem uma série de sistemas aqui que a gente usa no nosso cotidiano, e com base nesses sistemas do banco de dados institucional que a gente tem, é que os dados são coletados para municiar, né, de informações os rankings. Isso aqui são os dados de aumento do uso dos recursos de rede desde que a gente entrou em teletrabalho na Unesp. Assim como a USP e a Unicamp, a gente usa o G Suite, tá? Então, a maior parte dos serviços de rede, e-mail e outras coisas, passam pelo G Suite, tá? O Drive do Google aumentou em 86%, o uso da agenda do Google em 72%, e o uso do Classroom, que é a ferramenta de sala de aula do Google, em 773% desde o início do nosso teletrabalho, desde o início da pandemia. A gente já tinha desde o início aqui, desde outubro, 30 de outubro aqui, a gente vem acompanhando o aumento do número de usuários do G Suite. Isso não cresceu muito, até porque a gente já tinha uma base muito grande de usuários, tá? O número de usuários da Unesp inteira deve estar em torno de 60 mil usuários. O Google em sala de aula, vocês podem ver a curva aqui, né? A nossa exponencial aqui de uso. Tem um decrescimento aqui devido às férias, né? Mas logo na sequência a gente teve um aumento muito rápido do uso da ferramenta, tá? E essa curva vai provavelmente continuar crescendo devido às intervenções que a gente vem fazendo nos últimos tempos. O número de reuniões, tá? Média mensal em 2019 está aqui. Em abril de 2020, nós tivemos mais de 10 mil reuniões. O nosso VPN tá operando em torno de 300 conexões simultâneas, tá? Em comparação com o número relativamente baixo anteriormente. E, recentemente, a gente também introduziu o Office 365, e nós também temos acompanhado um certo crescimento dele, não tão expressivo como o G Suite, mas é uma ferramenta não suportada, é alguma coisa que simplesmente oferece como um plus a mais para os usuários. E havia uma certa resistência, né, aquilo que eu chamo de templários, né, os templários na área de TI, tem algumas pessoas que não gostam muito de recursos digitais, né, então eles reclamam, né, que não dá certo, que é ruim, que é pior. Mas o que acabou acontecendo é assim, uma vez que eles se adaptaram à tecnologia, eles começaram a perceber que é tranquilo, não faz muita diferença, né? A qualidade das decisões que tu toma fazendo uma videoconferência ou fazendo uma reunião presencial são basicamente as mesmas. Então, inclusive, nessa semana, segunda-feira, a gente fez uma reunião do gabinete do reitor, toda em videoconferência, 4 horas de reunião, quer dizer, que foi um avanço, né, porque as reuniões em geral duravam 7, 8 horas, essa reunião foi 4, e a gente consegue operar sem muitos problemas. Tá? Então, assim, a reunião ocorre, as pessoas elas adotam rapidamente uma etiqueta nova e opera. Né? Funciona muito bem, no final dos contos. Um último desafio aí, uma parte B, que é realizar uma reunião de CO, de Conselho Universitário à distância. Mas isso ainda tem muita resistência. Na minha opinião, a coisa mais relevante que a gente pode fazer é oferecer condições e não impor soluções. Acho que, para mim, é a coisa mais razoável. Então, o que acontece? Toda vez que a gente chega e diz assim, vai ser feito de tal maneira ou de qual maneira, não é uma boa ideia. O que a gente tem que fazer é adotar soluções que vão dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas acham melhor que seja feito. Então, assim, na medida do possível, a gente adotou essa prática sempre que foi possível e fizemos isso. Outra prática que a gente acabou adotando nos dias de hoje parece que vai um pouco em contraposição a isso, mas no final das contas não vai, é que, do ponto de vista técnico, a gente tem centralizado. Então, centralizado e uniformizado. Por exemplo, a questão do nome do e-mail, a string que representa o e-mail das pessoas. Isso é uma questão que pode parecer menor, mas a gente uniformizou isso. Uniformizamos e centralizamos todos os sistemas de e-mail num lugar só. Então, qual foi o impacto disso? O impacto disso foi o seguinte: imagine que não tivéssemos feito isso e que cada unidade da Unesp tivesse seu próprio sistema de e-mail. Quando a gente teve que migrar, eu teria que garantir que esses 30 e tantos sistemas de e-mail teriam que continuar funcionando à distância. Tá? Então, assim,
em alguns casos, antes da migração para o G Suite, isso implicaria em pessoas indo na universidade, em fazer manutenção em computadores e tudo mais. Quando a gente uniformizou e centralizou, isso ficou muito mais fácil. Na segunda, uma semana depois, a gente tinha aprovado a legislação e estava todo mundo em casa trabalhando. Não estou dizendo que isso foi fácil de ser feito, tá certo? Mas foi feito. A assinatura de documentos. Não pode, não dá, tem que ter chave simétrica, chave assimétrica, chave não sei o quê. 5 dias. Uma única norma. Basta o professor mandar o documento por e-mail. Então, o que eu quero dizer é que muita dessa rigidez que a gente viveu, que a gente vive, que a gente era exposta, era uma maluquice na nossa cabeça. Entendeu? Perdão a palavra, usar um termo meio. Mas não vem outro termo, é uma loucura que a gente vivia. A gente se engessava de uma forma que era totalmente contraproducente. Né? Montes de coisas que eram impossíveis, de repente, foram colocadas em prática, com mínimo de legislação, tá? E o mundo não desabou, o mundo seguiu funcionando, entendeu? Então, assim, realmente, como ensinamento para outro momento de crise, eu acho que não só para o momento de crise, quando parar de estar em crise, é dizer, né, refletir um pouco mais sobre o que realmente é relevante, o que não é relevante, né, e tentar aumentar a agilidade. Né? Como é que a ciência opera tradicionalmente? Ela opera criando modelos, testando esses modelos, gerando hipóteses. Na área de física é bem patente isso. A gente escolhe o problema. A gente vai lá, escolhe o problema que nos interessa, a gente usa uma metodologia que a gente gosta de usar, que a gente acredita nela, e chega em respostas, que são cientificamente válidas. A gente escolhe o problema. Quando a gente vira gestor, acontece uma coisa interessante. A gente deixa de escolher os problemas. Tá certo? O problema ele entra na nossa porta, ele precisa ser resolvido por nós, e ele vai ter que ser resolvido num tempo, que é o tempo do problema. Com o recurso que a gente tem, que pode ser suficiente, insuficiente, e com o nível de informação que está disponível. Tá certo? Que pode ser razoável ou não razoável. E a solução tem que ser apresentada. Então, o mindset que o gestor tem que ter é diferente do mindset que o cientista tem que ter. E na universidade, muitas vezes, o gestor é julgado pelo mindset do cientista. Eu acho que a gente tem que preparar as pessoas para usar as ferramentas de comunicação de forma mais efetiva. Resumindo minha fala toda, eu acho que a questão do pensamento estratégico e uma visão de empreendedorismo sem um mar de clichês em volta e o uso de novas tecnologias são coisas que deveriam ser enfatizadas no ensino a partir de agora, porque elas vão fazer muita diferença nos tempos que virão. A gente tem discutido isso, né? Por exemplo, a volta à normalidade, né? O que acontece? Eu penso um pouco como físico, tá? Então vou usar um linguajar um pouco talvez carregado aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: não vai ter um pós-pandemia que vai ser de alguma maneira independente da pandemia, tá? Não vai acontecer isso. De certa maneira, não tem nada que veio assim. Se a gente compara a Segunda Guerra Mundial, o antes e o depois, o que acontece depois? Não tem uma volta ao antes da Segunda Guerra Mundial. Quando esse processo, que eu acho que vai durar em torno de 2 anos, alguma coisa dessa ordem, né, entre idas e vindas, acabar, nós vamos ter um outro mundo. Na minha opinião, é isso, e não vai ter muitas coisas que no pré-pandemia não vão fazer sentido. É um mundo que vai surgir, que eu acho que não necessariamente vai ser pior. Tá? Não necessariamente vai ser pior. Só que ele vai ser um mundo que vai enfrentar algumas dificuldades econômicas sérias. Né?